Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Odisseia Filosófica. E começo agradecendo porque o nosso último episódio foi um sucesso, onde a gente trabalhou o livro A Coragem de Não Agradar. Eu, inclusive, tinha gravado um episódio sobre um outro tema, que não esse que eu vou falar aqui hoje, mas como vocês me pediram muito para que eu continuasse abordando temas que foram trabalhados no episódio anterior, dar um olhar mais específico, dar um olhar mais exclusivo sobre pontos importantes do episódio anterior, eu resolvi deixar o já gravado na gaveta e seguir a sugestão de vocês. Esse episódio que eu gravei vai depois aparecer nos episódios futuros, tá? Mas vamos continuar trabalhando alguns conceitos que foram trabalhados no episódio anterior, sem necessariamente recorrer ao livro propriamente dito, tá bem? Então, para termos uma sequência de episódios tratando sobre esse assunto, esse episódio será sobre um ponto específico do episódio anterior, tá? Não tende a ser tão denso, tende a ser um pouquinho mais leve, certo? Não necessariamente que ele não vai levar você à reflexão, tá? Mas a ideia é pegar pontos específicos e trabalhar esses pontos específicos começando desse episódio. Sabe aquela sensação quando você está prestes a postar algo nas redes sociais e fica ali minutos, talvez horas, ajustando a foto, mexendo ali no filtro, reescrevendo a legenda pela terceira, pela quarta vez, pensando numa citação bacana, colocando alguma coisa para a imagem ficar mais perfeita possível. E você se pergunta, será que isso vai passar a impressão correta? Será que vão achar que eu sou interessante? Será que vão achar que eu sou feliz? Será que vão achar que eu sou bem-sucedido? Será que eu vou estar comparável a outras pessoas que passam essa imagem? Pois é, eu também já passei por isso, inclusive, e aposto que você também. Mas o que está acontecendo ali naquele momento? Por que essa necessidade quase obsessiva de nos mostrarmos perfeitos? Ou pelo menos de esconder as nossas imperfeições? Hoje eu quero conversar com você sobre algo que pode parecer simples à primeira vista, mas que é profundamente revolucionário: a coragem de ser imperfeito. E não estou falando da coragem no sentido de enfrentar um leão ou no sentido de saltar em paraquedas. Eu estou falando de algo muito mais sutil e talvez muito mais difícil, que é a coragem de tirar a máscara e se apresentar ao mundo como você realmente é, com suas falhas, com suas dúvidas, com suas vulnerabilidades. E, para nos ajudar nessa jornada, vamos conversar com um psicólogo austríaco chamado Alfred Adler, tá? Que trabalhamos no episódio anterior também, e também passear pela filosofia existencialista e mesmo pela psicanálise que o Adler criticou. Então, respira fundo comigo, porque essa conversa vai mexer um pouquinho com você. Começando aqui, você já reparou como a gente vive numa época onde todo mundo parece estar vivendo a vida dos sonhos, a vida perfeita? Pelo menos é isso que parece quando a gente rola o feed do Instagram, do TikTok, do Facebook, todo mundo feliz, todo mundo realizado, todo mundo vivendo experiências as mais incríveis possíveis. Mas aí você para e pensa, espera, e eu? Por que minha vida não é assim? Por que eu ainda tenho problemas, ainda tenho ansiedade, ainda acordo às vezes sem saber o que é que eu estou fazendo aqui direito? Por quê? E aí que mora o primeiro grande problema, a tirania da imagem perfeita. Alfred Adler, já no início do século XX, percebia isso. Ele falava sobre o que ele chamava de complexo de inferioridade. Essa sensação de que nunca somos bons o suficiente. E sabe o que acontece? A gente cria uma compensação. A gente constrói a imagem ideal de quem deveria ser. E então, passamos a vida inteira correndo atrás dessa imagem, tentando alcançá-la, tentando parecer essa pessoa perfeita. É como aquele amigo que compra um celular acima das possibilidades dele só para impressionar os outros. Ou aquela pessoa que aceita o emprego que odeia só porque dá status. Ou aquele amigo que vai para um lugar que ele não gosta apenas porque todo mundo tá indo e é instagramável. Ou mesmo você
editando aquela foto por meia hora para esconder uma espinha, para esconder uma olheira, para esconder alguma coisa que você não quer que transpareça na foto. Que ela precisa ser a mais perfeita possível para render os mais variados biscoitos, né? Muitas vezes. Bom, o objetivo aqui do episódio não é julgar essas ações, tá? Até mesmo porque são ações que eu mesmo já fiz, muito possivelmente vocês também, algumas delas já fizeram. A pergunta que fica é: quem nós estamos tentando ser? E mais importante, por que nós não podemos simplesmente sermos nós mesmos? Adler dizia algo radical para a época dele e que continua radical hoje. A coragem de ser imperfeito é a base da saúde mental. Não é a perfeição. É justamente ao contrário. É a capacidade de olhar para suas falhas, suas limitações, seus medos e dizer: tudo bem, eu sou assim e isso não me diminui como ser humano. Se é só isso, por que é tão difícil? Bom, pensa comigo. Desde quando a gente é criança, o que é que a gente aprende? Não chore, seja forte, você tem que ser o melhor. Não decepcione os seus pais. O que é que os outros vão pensar do que você está fazendo aqui? A gente aprende desde cedo que precisa atender expectativas, que precisa se encaixar, que precisa usar uma máscara. Na psicologia junguiana, de Carl Jung, discípulo dissidente de Freud, existe um conceito chamado persona. E sabe de onde vem essa palavra? Do latim. Persona era a máscara que os atores usavam no teatro greco-romano. A máscara servia para duas coisas: amplificar a voz do ator e mostrar ao público qual papel ele estava representando. Não tinha os recursos que nós temos hoje para fazer uma peça, tá? Então, o que é que representava se aquele personagem era um herói, um vilão, um rei, um bobo da corte? A máscara que ele usava. E um que pegou esse conceito e disse: todos nós temos uma persona, todos nós temos uma máscara. É o papel social que representamos. É o eu profissional, o eu filho, o eu marido, o eu amigo. São as máscaras que nós usamos, que nós vestimos para navegar o mundo. Depende da situação, depende da pessoa, a gente pode até utilizar uma máscara diferente. A gente não lida com o nosso chefe do trabalho da mesma forma que lida com a esposa, com o marido, da mesma forma que lida com os amigos. Se fala, se aborda, a postura muda a depender de que contexto se está. E aqui está a questão. Não tem nenhum problema existir uma persona. O problema é quando a gente esquece que está usando a máscara e passa a acreditar que nós somos a máscara. Ou pior, quando sabemos que estamos usando a máscara, mas temos medo de tirá-la, porque a gente passa a vida inteira presos na máscara, pensando que é preciso ser a máscara e não ser nós mesmos. É tipo um ator que interpreta o mesmo personagem por 20 anos, e aí quando a série acaba, ele não sabe mais quem ele é sem aquele papel. Aquele papel não sai dele. Ele se perdeu naquele papel. Ele se perdeu na persona, podemos dizer assim. Ele não consegue fazer qualquer papel sem remeter ao personagem que ele interpretou por 20 anos. Ele vai estar sempre, de alguma forma, repetindo, preso, né, àquela imagem que ele criou de um personagem que ele executou por 20 anos. Bom, a coragem, meu amigo, a coragem, minha amiga, é a coragem que Adler está falando. Né? Que é o quê? A coragem de retirar a máscara. De se mostrar quem se é. E mostrar quem se é também é se mostrar vulnerável. De dizer, eu não sou perfeito. Eu não tenho todas as respostas. Eu também tenho medo. Eu também erro. Eu também tenho imperfeições. E sabe o que é mais curioso? Quando você faz isso, quando você tem a coragem de ser autêntico, palavra-chave aqui, autêntico, algo mágico pode acontecer para você. As pessoas vão começar a conectar com você de verdade.
Todo mundo já está cansado da falsidade, dos filtros, das máscaras. Todo mundo quer conexões reais. E aí, quando você se mostra de modo autêntico, as pessoas se conectam com quem você é e não com a máscara que você está interpretando. E um pouquinho mais fundo, quero trazer um filósofo francês para essa conversa, Jean-Paul Sartre. Sartre é um dos pais do existencialismo. Aquela filosofia que diz que a existência vem antes da essência. Ou seja, você não nasce com um propósito pré-definido. Você primeiro existe e depois vai construindo quem você é através das suas escolhas. E aqui vai um dos conceitos mais brilhantes e perturbadores de Sartre: a má fé. O que é má fé em Sartre? É quando você finge que não tem escolha. É quando você se esconde atrás de um papel social. Quando você se esconde atrás de uma máscara e diz: eu sou assim porque eu tenho que ser assim. Sartre dá inclusive um exemplo clássico: o garçom de um café. Ele anda de um jeito exagerado, fala de um jeito formal, faz gestos teatrais. Por quê? Porque ele está representando o papel de garçom. Ele não está sendo autêntico, ele está representando um papel. Ele está fingindo que é apenas aquele papel e assim evita a angústia da liberdade de, ao invés de ser o papel, ser quem ele de fato é. Sabe quando você diz: eu não posso fazer isso porque minha família espera outra coisa de mim? Ou eu tenho que agir assim porque é o que se espera de alguém na minha posição. Isso é a má-fé sartriana. É você fugindo da sua liberdade. É você usando a máscara social como desculpa para não fazer escolhas autênticas. E Sartre diz algo radical: você é livre. Radicalmente livre. E essa liberdade é aterrorizante. Por quê? Porque com a liberdade vem junto a responsabilidade. Se você é livre para escolher, você não pode culpar ninguém pelo que você é. Nem seus pais, nem a sociedade, nem Deus. E é por isso que a maioria das pessoas prefere a má fé, prefere a máscara. Porque é mais confortável fingir que você não tem escolha do que assumir a responsabilidade de criar a si mesmo. Mas a coragem autêntica que Adler fala, é justamente abraçar essa liberdade assustadora. É dizer: eu escolho quem eu sou, eu assumo as minhas contradições, eu assumo minhas imperfeições, eu assumo os meus medos, as minhas inseguranças, os meus receios. E eu construo a minha vida a partir disso. Isso nos leva a uma imagem muito poderosa da filosofia existencialista. Você conhece a história do Sísifo? Bem brevemente. Sísifo era um rei da mitologia grega que foi condenado pelos deuses a uma tarefa eterna: rolar uma pedra gigante montanha acima. Só que quando ele chegava quase no topo, quase cumprindo a tarefa, a pedra rolava de volta. Ele tinha que descer tudo de novo, começar tudo de novo. E esse processo vai se repetir para sempre, eternamente. Isso é uma imagem terrível, né? De total inutilidade, de esforço sem sentido. Você vai sempre estar empurrando uma pedra para quando chegar no topo, ela vai ter que descer e você é forçado a novamente empurrar essa pedra, ela vai ficar lá no topo de novo. Quando chegar pertinho, melhor dizendo, de chegar no topo, ela vai descer e você tem que eternamente fazer isso. É justamente essa história que Albert Camus usou para falar sobre a condição humana. Porque, no fundo, todos nós somos Sísifo. A gente acorda, trabalha, volta para casa, dorme, acorda de novo, trabalha, volta para casa, né, a semana todinha. Quando chega na sexta-feira, descansa, né, fazer alguma coisa diferente um pouco. Para a segunda-feira, acorda, trabalha, volta para casa. E isso repetidamente, né? Às vezes a gente até brinca, a gente espera a sexta-feira para ser feliz, né? Porque de segunda a sexta-feira em horário comercial, a gente está fazendo exatamente a mesma coisa. Mas na maioria das vezes, no horário que não é comercial, né, no final de semana, a gente também está fazendo a mesma coisa, né? Os lazeres geralmente são os mesmos. Espera um feriado para fazer uma coisa diferente, né? Mas é sempre a mesma coisa. É mais do mesmo. Igual o Sísifo empurrando a pedra. Sempre a mesma coisa. Né? A gente acorda, trabalha, volta para casa, dorme, acorda de novo, trabalha, volta para casa, enfim. E para quê? Qual é o sentido disso tudo? A gente vai morrer no final de qualquer jeito. Então, por que a gente deve continuar? E aqui vem um insight genial do Camus. Devemos imaginar Sísifo feliz.
Por quê? Porque a coragem de Sísifo não está em alcançar o topo da montanha. A coragem dele está em aceitar o absurdo. Em dizer, não há sentido pré-dado nessa tarefa, mas eu escolho continuar. Eu escolho dar sentido ao meu esforço, mesmo sem garantia de recompensa. Eu escolho dar sentido mesmo nessa repetição de coisas, mesmo que eu não tenha nenhuma recompensa de garantia no final. E sabe o que isso tem a ver com a coragem de ser imperfeito? Tudo. Porque a vida não vai ser perfeita. Você não vai ser perfeito. No momento que você vai chegar e dizer, pronto, agora eu sou perfeito. Agora eu posso relaxar porque eu alcancei todos os objetivos que eu tinha na minha vida. A coragem é aceitar isso. É viver sem a promessa de perfeição. É abraçar suas falhas, seus tropeços, suas pedras que rolam montanha abaixo e continuar. Não porque você vai ser recompensado com a imagem perfeita de si mesmo, achando que um dia você vai ser perfeito, vai ser. Não. Mas porque você escolheu viver autenticamente, porque você escolheu viver quem de fato você é, porque você escolheu dar sentido à sua existência, apesar do absurdo dela. E isso é libertador. Vou dar uma pausa aqui, porque, né, Cami é pesadinho. E vamos para um território interessante, tá? Bem disruptivo, mas interessante, que é a religião. Você sabe qual é o significado da palavra heresia? Heresia vem do grego airesis, que significa escolha. Isso mesmo, significa escolha. Na tradição cristã, heresia é quando alguém se desvia da ortodoxia, da doutrina oficial, daquilo que é tido como a crença correta no cristianismo. É quando alguém escolhe um caminho diferente do que foi estabelecido como correto, do que foi estabelecido como o perfeito. E aqui está algo fascinante. Ao longo da história, as heresias sempre foram vistas como perigosas. Por quê? Porque elas representam a autonomia individual, a coragem de pensar por si mesmo, de questionar, de não aceitar a verdade pronta. Pense, por exemplo, nos gnósticos. Eles eram considerados hereges porque acreditavam que a salvação vinha de uma espécie de conhecimento interior que liberta, a gnose. Não era sobre seguir regras externas ou sobre seguir rituais perfeitos e sair replicando sempre a mesma coisa. Não era sobre isso. Era sobre uma jornada pessoal, uma jornada interna, imperfeita de autoconhecimento. E isso, de novo, é a coragem de que estamos falando aqui. A coragem de escolher seu próprio caminho, mesmo que ele não seja ortodoxo. Mesmo que ele não seja perfeito, mesmo que os outros não entendam, inclusive. Olha, eu não estou dizendo que você precisa virar um herege no sentido religioso, tá? Não é esse o objetivo aqui. Existem sim complicações inerentes às heresias, tá? Mas isso não é o foco do episódio. Aqui não é o objetivo de dizer, olha, você precisa ser. Não, 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 não. O que é que eu estou chamando a atenção aqui, né? O foco do episódio é que esse exemplo pode servir de analogia para a questão de que podemos recuperar a ideia de escolher autonomamente. De não viver simplesmente seguindo o script que foi escrito para nós, seja pela sociedade, pela família, pelas expectativas. Existe sim a possibilidade de fazer diferente, existe sim a possibilidade de ser autêntico, com seus benefícios, mas também, claro, com seus riscos. Com seus riscos. Afinal, como eu falei, existem também complicações inerentes às heresias. A coragem é dizer, eu escolho o meu caminho. Ele não precisa ser perfeito para ser válido. Esse caminho foi o que eu escolhi. Mesmo que seja, né? Por exemplo, seguir uma religião ortodoxa, por exemplo, mas foi você que escolheu. Você não está fazendo porque te forçaram a fazer. Você não está fazendo porque aprendeu que aquilo era o correto desde a infância, porque nasceu naquela cultura. É você passar pelo processo de pensar, questionar e entender o sentido daquilo, o propósito daquilo, e escolher autenticamente que aquilo faz sentido para você. E aquele é o caminho que é o seu caminho. Mesmo que for para seguir exatamente um caminho que já esteja estabelecido, mas que isso parta de você, de uma decisão sua. Indo para um campo um pouquinho diferente, tá? Mas ainda que lembra esse aspecto, vamos para a alquimia. A maioria das pessoas pensa em alquimia como aqueles alquimistas medievais que estavam tentando transformar chumbo em ouro, né?
Só que a gente vai remeter aqui ao aspecto simbólico da alquimia. Ou, como há quem chame hoje, a alquimia interna, a alquimia espiritual, que fala sobre transformação interior. Aqui, ao invés de falarmos em transformar chumbo em ouro, a gente fala em transformar o chumbo das imperfeições no ouro da sabedoria. Então, a alquimia ela pode ser vista de modo simbólico como o processo de autoconhecimento e transformação interior. A primeira fase do trabalho alquímico se chama nigredo. É um nome bem sombrio, inclusive, que é a obra em negro. Nigredo é a putrefação, é o apodrecimento da matéria bruta. Inclusive, já que a alquimia remete ao Egito Antigo, essa fase tem relação com as cheias do rio Nilo. Ou seja, eu explico. O nigredo é quando você pega aquele material que parece não servir para nada, sujo, caótico, imperfeito, e você deixa ele se decompor completamente. Parece terrível, né? Mas é necessário. Como eu falei, quando havia as cheias do Nilo, ele invadia mais do que o caminho que ele geralmente percorre. Quando volta, aquela parte que a água ocupou durante a cheia, ela fica como se fosse em putrefação, tá? Por conta de tudo orgânico que tinha ali que ficou por debaixo da água. Só que exatamente nessa parte que ocorreu esse processo é que existe a possibilidade, após a cheia, obviamente, de você plantar e daquela plantação se sair muitas coisas. Né? É desse processo de putrefação, desse processo de fermentação, que pode haver o florescimento, que pode haver a fertilidade, tá? Que precisa dessa putrefação ocorrer. Isso, analogicamente, vai simbolizar que a gente precisa reconhecer, aceitar a escuridão, o caos, a imperfeição. Tá? Faz parte do processo isso. Passando pela negreda, a gente chega no albedo, né, que seria a segunda etapa do processo alquímico, tá? A purificação, a transformação, que é o próximo estágio da jornada de transformação interior, utilizando esse simbolismo da alquimia. É isso, curiosamente, tá, que o Jung vai remeter, de certo modo, quando ele está falando sobre sombra. Não só isso, tá, mas tem relação com isso. A sombra, para o Jung, é aquela parte de nós mesmos que nós negamos, que nós reprimimos, que tentamos esconder debaixo de uma máscara de perfeição. É a raiva que você não admite sentir? É a inveja que você disfarça de indiferença? É o medo que você esconde com arrogância? E a coragem, a verdadeira coragem, é descer até a nigredo. É olhar para a sua própria sombra, para as suas imperfeições, para os seus defeitos, para ser o eu caótico e não transformado e dizer, eu aceito isso, isso também é parte de mim, isso também sou eu. Porque só quando você aceita a matéria bruta é que a transformação pode começar. Você não transforma algo fingindo que já está perfeito. Você transforma algo reconhecendo o que ele é, com todas as suas falhas. O ouro alquímico não nasce do nada. Ele nasce do chumbo, do que é pesado, do que é denso, do que é imperfeito. E você também. Para o Jung, todo mundo carrega uma sombra. E quanto menos ela está incorporada na vida consciente do indivíduo, mais escura e mais densa ela é. Quanto menos a gente olha para ela, quanto menos a gente reconhece ela, mais escura, né? Mais densa, mais sombria ela é. E é preciso olhar para essa sombra, trabalhar essa sombra. Faz parte do nosso processo de autoconhecimento. Dizia Jung que ninguém se torna iluminado por apenas imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente essa escuridão. Saindo do campo simbólico e indo para o divã, na psicanálise, especialmente em Freud e Lacan, existe uma distinção importante entre o ego e o ideal de ego. O ego é quem você realmente é, com suas contradições, seus desejos conflitantes, suas neuroses. Já o ideal do ego é aquela imagem imperfeita de quem você deveria ser. É o pai idealizado, a mãe perfeita, o profissional impecável, o filho exemplar. É a imagem de perfeição que você tem sobre quem você deveria ser. Adivinha o que é que acontece? A gente passa a vida inteira tentando ser ideal de ego, tá? Tentando ser o ideal do ego. E quanto mais a gente tenta, mais nos afastamos do nosso ego real. Mais nos afastamos de quem realmente somos. É como tentar ser uma cópia perfeita de algo que nunca existiu, tá? É viver perseguindo uma miragem, é viver perseguindo uma ilusão. Isso gera o quê? Neurose, ansiedade, depressão.
Porque você está constantemente em guerra consigo mesmo. Você está constantemente rejeitando quem você é em nome de quem você acha que deveria ser. Você deixa de olhar para você como você é para olhar um ideal de perfeição que não é você. E a cura, psicanaliticamente falando, quase que não saía, vem justamente da coragem de desinvestir nesse ideal de ego, nesse ideal do ego, de parar de perseguir a perfeição, de aceitar o ego real com todas as suas falhas. Isso não é sobre desistir de melhorar. É sobre parar de se odiar, parar de ter vergonha de não ser uma pessoa perfeita. Não estou dizendo para você não buscar ser alguém melhor, mas é você parar de achar, de se odiar, de ter raiva, de ter vergonha de ser quem se é, de ser quem você é com as imperfeições que você tem. E aí, voltando para o Adler, que a gente começou com ele, né? Tem um conceito dele que eu acho lindo. Interesse social, algo que em alemão significa como sentimento de comunidade também. Adler acreditava que a saúde mental não vem da busca egoísta por superioridade ou por perfeição. Ela vem da capacidade de contribuir, de se sentir pertencente a algo maior, de pertencer. Pensa, quando é que você mais se sente bem? Quando você tira a nota perfeita sozinho numa sala de aula? Ou quando você ajuda alguém, vê aquela pessoa feliz, realizada? Quando você sabe que genuinamente você fez a diferença na vida de alguém? Para o Adler, obviamente a segunda pergunta é a resposta correta, tá? Obviamente vão ter pessoas que podem achar que é a primeira. Mas o ponto aqui, em relação ao Adler, é que a gente é feito para conexão, para comunidade. E aqui está o paradoxo bonito. Quando você tem a coragem de ser imperfeito, de tirar a máscara, de se mostrar vulnerável, você se torna capaz de verdadeiras conexões. Porque aí você não está competindo com o outro, de ser melhor que o outro. Você está contribuindo com a comunidade a qual você pertence junto com o outro. A coragem de ser imperfeito não é um ato egoísta, é um ato de generosidade. Por quê? Quando você se permite ser humano, quando você se permite ser quem é, quando você se permite ser autêntico, com seus lados positivo e negativo, tá? Sendo quem de fato se é, você também dá a permissão, você também ajuda os outros a também ser. Então, antes de a gente terminar essa conversa, eu quero te fazer uma pergunta e eu quero que você realmente pare e pense nisso. Onde na sua vida você ainda está vivendo como um personagem? Onde você está usando uma máscara? Onde você está fingindo ser perfeito? Onde você ainda está preso na má fé, fugindo da sua liberdade? Pode ser no trabalho, pode ser nas redes sociais, pode ser até dentro da sua própria casa com as pessoas que você mais ama, inclusive. A partir de hoje, pense, o que seria ter essa máscara? O que seria ter a coragem de ser imperfeito? Talvez seja admitir que você não sabe tudo, talvez seja pedir ajuda, talvez seja mostrar que você também tem medos e inseguranças, talvez seja simplesmente postar aquela foto sem tanta noia, né? Sem tanto frufru, né? Sem passar horas para pensar que a foto precisa ser a mais perfeita do mundo para que gere a maior quantidade de likes, de comentários, para você receber validação. Pode parecer uma coisa pequena, né? Admitir que não sabe tudo, pedir ajuda, mostrar que também tem medo, postar uma foto sem ter medo, sem precisar ficar botando 1001 filtros. Mas é revolucionário, tá? Porque no final de contas, a coragem não é sobre ser perfeito, a coragem é sobre ser real, a coragem é sobre ser quem se é, a coragem é sobre ser autêntico. É sobre olhar para o espelho sem máscara e dizer, eu aceito quem eu sou, eu aceito como eu sou. E a partir dessas informações, a partir disso, eu construo a minha vida. Eu posso melhorar, eu posso crescer. E acredita, o mundo precisa de mais gente com essa coragem. O mundo precisa de mais gente real. O mundo precisa de menos filtros e mais autenticidade. Ainda mais em épocas de inteligência artificial, né?
Bom, um abraço suave para vocês. E até o nosso próximo episódio. Até a nossa próxima jornada filosófica, tá? Agradeço por terem ficado até aqui. Se tiver comentários, dúvidas, podem se sentir à vontade para dar aquele seu feedback carinhoso nos comentários, seja aqui na tua plataforma de streaming, ou seja lá no meu Instagram, @Odisseia Filosófica. Um abraço e até a nossa próxima jornada por meio do nosso próximo episódio.